Oi, gente! Eu tô de volta hoje com o estudo do Vinha de Luz, que eu abri por acaso e saiu a mensagem 123, cujo título é Amargura. E ela se refere à seguinte passagem de Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que bacana, né, Paulo? Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos descontentes. Mais uma chamada de Emmanuel à nossa tendência de reclamar das dificuldades, né? Então ele diz que se a gente quer servir ao Senhor, não é de bom tom ficar reclamando das tarefas e das dificuldades que ele coloca para a gente. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. Isso é para se pensar, né? Por que a mágoa traduz desconfiança e deslealdade? Eu acho que é não em relação a quem nos magoou, e sim em relação ao Senhor, né? À obra do Senhor. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se antes de tudo à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. Paulo é o maior exemplo disso, não à toa, né? Esse texto aqui está se baseando nessa epístola aos Hebreus. Por mais dificuldades que ele tenha, né, enfrentado, ele ia fazendo o que era dele fazer e deixava na mão de Jesus aquilo que ele não tinha como lidar, né? Então, quando vinha uma dificuldade, ele olhava para aquilo e dizia assim, não, se está sendo permitido que isso venha para mim, é porque eu tenho condição de resolver essa dificuldade, ou ela está vindo para me engrandecer de alguma forma, né? E quem somos nós, discípulos do Senhor, para que não querer passar por sofrimento, já que ele foi o mais sacrificado, não é? Então, essa era a lógica de Paulo. Quem não sabe pode ler o livro Paulo Estevam, que é a biografia de Paulo, psicografada por Emmanuel. É um livro maravilhoso, eu recomendo que as pessoas leiam esse livro pelo menos 3 vezes na vida, para você ver como você vai aprender lições e lições cada vez melhores. Então, continuando. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos a solução. Há sombras? Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas? Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. Ou seja, ele está chamando a gente a ter esperança e fé, né? A confiança de que tudo é transitório, todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui na matéria são passageiras, né? São temporárias, tá? Porque a verdadeira vida não é a daqui. Então a gente prossegue, tá com dificuldade, problema? Prossegue que a solução virá, Jesus vai te dar no momento correto a solução que você precisa. Não existem nuvens eternas, então tá na treva, cuidado, lembra que a criação é luz e que essa treva é só momentânea, né? Você caiu, tá em queda, tá com remorso, com arrependimento, não tem problema. De reerguimentos é que a gente vai seguindo a nossa evolução. Então, o dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante.
Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes da amargura no coração. Nesses tempos que a gente anda tão depressivo, né? Eu nesse grupo, essa chamada da gente estar alerta para não deixar a amargura entrar. Porque a gente se decepciona, a gente se desilude, perdão, é o bocejo do canal. A gente se decepciona, a gente se desilude, a gente fica desesperançado. E aí é o momento em que não pode deixar essa amargura entrar. Ele está chamando, conclamando a gente, quem quer, né, servir Jesus, a manter a esperança, e manter a fé, manter o equilíbrio, a serenidade, né, a confiança principalmente, e a alegria, se possível, né? Se brotarem livremente, está falando agora das raízes da amargura. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Então, para quem, diferentemente de mim, atua em coletividade, por exemplo, se isso aqui estivesse sendo lido num grupo espírita e tudo, essa seria uma excelente exortação. Que no momento da dificuldade não deixem a raiz da amargura sair brotando como uma erva, que a erva, chover um pouquinho, ela cresce rapidinho. Então, a gente tem que estar sempre atento que quando ela entra, você tem que extirpar quase que imediatamente, senão ela cresce. É essa a chamada que Emmanuel dá. E por que você tem que tirar, senão ela cresce? Porque ela vai prejudicar o serviço coletivo, tá? Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Então, até por uma questão de amor ao próximo, né, de quem convive com você, a gente deve ficar alerta, ficar atento aos menores sintomas de que a amargura está entrando, certo? Então, não vamos, durante o nosso labor, nosso trabalho, o trabalho aqui não é um trabalho só de sustentar, não. É aquele trabalho, todo momento do dia, você está sendo chamado a trabalhar na obra do Senhor. Quando você tem paciência, quando você tem a tolerância, quando você é testado se você vai fazer aquela tarefa até o fim, se você vai procrastinar, se você vai largar no meio, se você vai empurrar para outro, né? Todas essas pequenas decisões que nós tomamos nas 24 horas do dia é tarefa do Senhor. Então, não podemos, para bem servir ao Senhor, que a gente marche ao longo desse trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes, tá? Então, que fique para mim essa mensagem, né, como depressiva que sou, e para todos os meus companheiros aí que andam dando ensejo para a entrada e a queda do padrão vibratório por meio da tristeza e da amargura, fica esse chamado de Emmanuel para que a gente vigie mais, né, o sentimento, o coração, os pensamentos, que a gente reclame um pouco menos, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Boa noite.